A pia da cozinha está cheia de água suja. Você acabou de lavar a louça e puxou o tampão do ralo da pia. Está vendo como a água forma um funil e todos os pedaços de comida entram em seu centro? Isso é um pequeno redemoinho. Agora imagine que não se trata de uma pia de cozinha, mas de um mar com um redemoinho de vários metros de largura. E ele não atrai pedaços de comida, mas um pequeno barco. E você está nesse barco. Você pula para o lado e tenta nadar para longe, mas o redemoinho é mais forte do que você. Ele o atrai, apesar de suas tentativas de nadar para longe. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer é se acalmar. Sim, não é fácil quando o mar profundo está tentando engoli-lo, mas se você não economizar suas forças, não conseguirá sobreviver. E agora, lembre-se de um truque. Não tente nadar na direção oposta quando a correnteza da margem o levar para longe. Nade para o lado. Assim, você escapará da correnteza mais cedo ou mais tarde e poderá nadar com segurança até a praia. Dentro do redemoinho, você deve agir da mesma forma. Você precisa parar de lutar e nadar na direção do fluxo. Assim, você manterá sua energia e aumentará sua velocidade. Mas não nade no centro do vórtice. Tente se afastar dele no último momento e você conseguirá sair. Agora vá para a superfície e fique longe do redemoinho. Ótimo! Você sobreviveu! Você prometeu a si mesmo nunca mais sair para o mar sem um colete salva-vidas. Mas, é claro, a melhor maneira de escapar do redemoinho é não ser pego. Se você for fazer um cruzeiro marítimo ou nadar de caiaque na foz do rio, informe-se sobre esses lugares. Talvez eles estejam cheios de armadilhas aquáticas. Você nada até a margem e decide aprender tudo sobre redemoinhos. Ela se forma na pia ou na banheira porque a água começa a escoar para o buraco e a girar. Não existem ralos em um mar, lago, rio ou oceano, e a água se forma lá por causa da colisão de duas correntes. Um vento forte pode criar apenas uma corrente. A diferença na temperatura da água e sua densidade podem criar outra. Além disso, a corrente pode ser causada pelas marés. Isso ocorre quando a gravidade da Lua afeta a água. Assim, quando duas correntes que fluem em direções diferentes se encontram, elas formam um vórtice. Duas correntes de água giram em torno uma da outra e se movem para baixo em uma espiral, criando um espaço vazio no centro. A maioria dos redemoinhos é muito pequena e não representa perigo, mas se o vórtice de água for forte e grande, ele pode afundar navios. Esses redemoinhos fortes são chamados de maelstroms. Eles geralmente se formam quando duas correntes colidem perto de reservatórios e estreitos. O maior e mais perigoso redemoinho do mundo está localizado no Estreito de Saltstraumen, no norte da Noruega. A cada 6 horas, forma-se ali um redemoinho com um diâmetro de cerca de 10 metros de largura e 5 metros de profundidade, e podem se formar vários redemoinhos ao mesmo tempo. Os navios que navegam pela baía seguem um cronograma rigoroso para evitar cair na armadilha aquática. Esse redemoinho entrou para o livro dos recordes da Guinness como o maior do mundo. Entretanto, alguns redemoinhos são centenas de vezes maiores, mas eles são invisíveis. Os redemoinhos gigantes no Oceano Ártico podem atingir 30 quilômetros de comprimento. Esse é o tamanho de uma cidade, e esses redemoinhos gigantes são invisíveis. Felizmente, eles não são tão perigosos quanto os que se formam na Noruega. As águas dos oceanos Ártico e Atlântico se misturam e formam vórtices de água invisíveis aos satélites. Normalmente, os cientistas percebem esses redemoinhos com a ajuda de termovisores ou uma mudança na cor da água. Quando a corrente cheia de vida marinha se mistura com água sem vida, isso é visível pelo satélite. Mas os novos redemoinhos gigantes estão ocultos sob uma camada de água com a mesma temperatura. Eles se escondem em uma profundidade suficiente para não serem notados pelos termovisores dos satélites. Os cientistas conseguiram capturá-las usando planadores. Esses pequenos submarinos sem piloto flutuam sob a água e registram informações sobre a temperatura e o nível de sal. Os cientistas descobriram que esses redemoinhos se formaram devido à colisão de correntes frias e quentes. A água quente aqui é rica em nutrientes, enquanto a água fria é quase sem vida. Dessa forma, as correntes quentes compartilham elementos úteis e os espalham uniformemente por toda essa região do oceano. A observação de redemoinhos invisíveis pode ajudar os cientistas a descobrir muitos detalhes sobre a estrutura dos ecossistemas oceânicos. Os redemoinhos existem não apenas na água, mas também no espaço. Os vórtices de energia de plasma do Sol podem ser várias vezes mais largos do que o raio do nosso planeta. Entretanto, toda essa radiação solar não pode criar vórtices gigantes na Terra, porque o campo magnético nos protege. O vento solar desliza pela atmosfera do planeta como um vento sobre a superfície do oceano.
mas um pouco de energia ainda consegue romper a proteção. Os redemoinhos solares inserem um gás eletrificado no campo magnético, criando buracos pelos quais o plasma do Sol atravessa a atmosfera. Se os redemoinhos ocorrem durante a colisão de diferentes correntes, isso significa que é possível prever o seu aparecimento com antecedência. Mas há fenômenos naturais imprevisíveis nos mares e oceanos que representam um perigo para pequenas embarcações, iates, navios gigantes e plataformas de petróleo. Esse fenômeno é chamado de vagalhão. Então, agora vamos embarcar em seu iate e navegar em algum lugar no oceano. Não importa qual é o oceano e onde exatamente você está, pois vagalhões podem aparecer em qualquer lugar. Uma pequena tempestade está começando, mas seu barco pode lidar com ela facilmente. O vento levanta pequenas ondas que batem contra o casco de seu iate, mas então, entre essas ondas, uma gigante aparece, muito maior do que todas as outras. Ela viraria sua embarcação rapidamente como um navio de papel, mas felizmente essa onda passa e se dissolve no mar. Essa onda imprevisível de enorme poder pode destruir navios enormes em um segundo, e esses desastres já aconteceram muitas vezes. Marinheiros de todo o mundo contavam histórias sobre as ondas gigantes que aparecem durante uma tempestade em um mar calmo. Muitos consideravam essas ondas apenas contos de fadas, como as lendas sobre o Kraken e Atlântida. Mas no final do século XX, as pessoas conseguiram capturar esse fenômeno marítimo com um detector a laser que media o tamanho da onda. Em 1º de janeiro de 1995, uma onda gigantesca se chocou contra uma estação de petróleo no Mar do Norte norueguês. Naquele dia, houve uma tempestade com grandes ondas de cerca de 12 metros de comprimento. Em algum momento, elas formaram uma gigante, uma onda de 26 metros. Naquele dia, as ondas gigantes deixaram de ser um conto de fadas e se tornaram realidade. Os pesquisadores estimaram que esse fenômeno natural pode ter destruído cerca de 22 super porta-aviões somente na segunda metade do século XX. Além disso, os cientistas descobriram que apenas uma em cada 10 mil ondas é um vagalhão, e a cada ano sua altura aumenta em 1%. Algumas das maiores ondas rebeldes atingiram uma altura de 30 metros. É como um prédio de 10 andares. Essa gigante pode facilmente destruir até mesmo o maior e mais forte navio. Os cientistas nem sempre conseguem prever seu aparecimento e ainda não conhecem sua natureza. Portanto, os vagalhões tornam o oceano um lugar muito mais perigoso do que pensávamos. De acordo com uma versão, os vagalhões surgem porque ventos fortes criam ondas grandes. Quando duas ondas desse tipo colidem uma com a outra, pode surgir uma onda gigante. Outra teoria diz que os redemoinhos são os responsáveis pelos vagalhões. Esses redemoinhos se formam ao longo das bordas das correntes oceânicas e, em seguida, ficam à deriva separadamente por um longo tempo, aumentando a energia cinética e formando um campo de redemoinhos. A energia cinética contida nesses campos pode carregar as ondas e aumentar sua força. No entanto, os cientistas estudam as micro-ondas e a luz para entender melhor esse fenômeno. Descobriu-se que o comportamento das ondas do mar é semelhante ao dessas duas coisas naturais. Os pesquisadores esperam que o estudo das ondas de luz ajude a entender a natureza dos vagalhões.